Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Vamos dando início a mais essa videoaula da disciplina de linguagens de scripts dos dias 4 de maio e também 7 de maio. Nessa videoaula nós vamos continuar a falar sobre funções e fazer alguns exercícios sobre funções, continuando a que a gente já havia começado semana passada. Ficou de exercício para vocês fazerem na última aula, isso aqui, né? Faça uma função que receba por parâmetro segundos, transforme e mostre em horas, minutos e segundos. Então, aqui tem um exemplozinho. Se a função receber, por exemplo, 3.670 por parâmetro, ela vai devolver 1 hora, 1 minuto e 10 segundos. Tá? E aí também fazer uma função principal, onde vão estar a entrada e saída de dados. Então vamos lá, vou fazer esse aqui com vocês, para corrigir o da semana passada. E depois nós vamos fazer mais alguns exemplos também, para fixar bem essa questão de função. Então vou criar um arquivo aqui. Já vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou chamar de exemplo 1. Extensão HTML. Por enquanto, todos os nossos exemplos vão estar com a extensão HTML. Então, vou colocar aqui um script. E dentro do script, colocar uma função. Vamos chamar ela de mostra hora, alguma coisa assim. Mostra hora. Ela recebe como parâmetro segundos. Vamos colocar aqui segue de segundos. Lembrando também que você pode usar aquela sintaxe da arrow function, tá? Funciona aqui também tranquilo. Então pode ser assim, ou usando a sintaxe de arrow function. Eu não vou ter o nome da função. Não vou ter essa palavra-chave aqui, function. Aí eu tenho um parâmetro, depois eu tenho uma setinha. E essa função, o resultado dela, eu guardo uma variável. E o nome dessa variável eu vou colocar aqui como mostra hora. Tá? Então pode ser assim também, tá? Seguir essa sintaxe aí, que é a mesma coisa, tá? A mesma ideia. Então tá, recebi segundos como parâmetro, preciso transformar em horas, minutos e segundos. Ó, se eu tenho, então vou ter aqui a variável horas, a variável minuto, que eu vou chamar de min, e as segundos que eu já estou recebendo como parâmetro, não preciso declarar aqui, tá? Como é que eu tenho uma determinada quantidade de segundos? Como é que eu acho as horas? Então, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, 3.600. 3.600 segundos, a gente sabe que é 1 hora. Como é que eu faço? Como é que eu calculo isso? Eu divido, né? Então, se eu dividir 3.600 por 3.600, é 1 hora. Óbvio, né? E se eu pegar, por exemplo, 7.200? 7.200 segundos, dá quantas horas, né? Eu sei que dá 2, por quê? Porque se eu dividir isso aqui por 3.600, por que por 3.600? Porque dentro de 1 hora tem 3.600 segundos. Então eu vou ter 2 horas. Então é desta forma que eu vou encontrar aqui no JavaScript a quantidade de segundos, tá? Vou pegar, de horas, perdão. Vou pegar a quantidade de segundos, dividir por 3.600 e aí eu tenho isso aqui, tá? Então vou colocar aqui let. Então eu vou pegar o segundo, let não, perdão, já está declarado, né? A hora vai receber o quê? Os segundos dividido por 3.600. Tá? Só que aí vai acontecer algumas coisas. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o navegador. Se eu colocar aqui, por exemplo, o 7.200 dividido por 3.600. Beleza, dá 2. E se eu colocar 7.220, por exemplo, dividido por 3.600? Aí já dá uma fração, né? E eu quero arredondar isso, tá? Na verdade, eu não quero nem arredondar. Eu quero pegar só a parte inteira. Quero pegar só esse 2. Uma das possibilidades é arredondar para baixo, tá? Eu vou ter a biblioteca math e aí eu tenho algumas funções aqui. Eu tenho a função round, para arredondar, tem também a função floor, para arredondar para baixo, e tem a função cell, para arredondar para cima. Eu vou arredondar para baixo, sempre para baixo. Então, se eu pegar 7.220, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, 7.220 dividido por 3.600, olha, me dá só a parte inteira. Tá? Mesmo que fosse, por exemplo, 3.500 dividido
por 3.600. Ou seja, não dá nenhuma hora, né? Dá zero alguma coisa. Então, se eu usar lá math.for 3.500 dividido por 3.600, ele vai me dar zero, vai jogar para baixo. É diferente de eu falar assim, ó, math.cell. Aí esse cara aqui vai arredondar para cima. Ó, 3.500 dividido por 3.600, aí ele joga para cima. Tá? Então, esse cara aqui, ele arredonda para baixo, ou ele trunca, tá? E esse cara aqui arredonda para cima. Tá? Ó, eu tenho também aqui o trunc, para truncar. Truncar é tipo, cortar a parte fracionária, tá? Posso usar isso também. 3.500 dividido por 3.600, né? Vou ter zero. E se eu tiver, por exemplo, aquele outro exemplo, 7.220, aí eu vou ter o 2, tá? Então, posso usar o floor, para esse exemplo, tá? Para esse exemplo, posso usar o floor ou posso usar o trunc. Tá? Mas não dá certo se eu usar o cell. Não, isso aqui não, para esse exemplo não vai funcionar. Tá? Outra possibilidade, mas que não vai servir também para a gente, é o round. Para arredondar. Então, se eu tiver 7.220 dividido por 3.600, ali arredonda para 2. Só que se eu tiver, por exemplo, 3.550 ou 3.500, aí ele arredonda para cima. O round, tá? Ele arredonda para o mais próximo, ele vai arredondar, tá? Diferente do cell, que vai arredondar para cima, o floor, que vai arredondar para baixo. E o trunc vai cortar a parte fracionária, vai me entregar inteiro, tá? Deixa eu ver, acho que foi isso, né? Dá para entender isso aí. Isso, né? Então, 3.500 dividido por 3.600, se eu arredondar para baixo é zero, se eu truncar é zero, e se eu arredondar, simplesmente arredondar, vai para o mais próximo, é 1. Né? E se eu pegar, por exemplo, 7.200 dividido por 3.600, se eu jogar para baixo, é 2. Né? Para o inteiro, tá? Quando eu falo para baixo, é para o inteiro mais abaixo. Tá? Se para cima, opa, perdão. Acho que eu não usei, né? Mais para cima daria o inteiro mais próximo, tá? Então, quer ver? Vou colocar aqui, 7.220. Então, se eu colocar math, sério, 7.220 dividido por 3.600, ó, aí vai para o inteiro mais acima, né? O inteiro mais acima, que vai ser, né? Acima do 2, qual que é o próximo inteiro? 3. Né? Então, para o nosso exemplo, esse cara aqui não serve. Tá? Então, o que nós vamos usar? Nesse nosso exemplo, eu vou truncar, ou seja, eu vou tirar a parte fracionária. Eu quero só a parte inteira. Tá? Não vou ter fração aqui, só quero a parte inteira. Então, vamos voltar aqui no nosso código. Então, isso aqui, eu vou falar math.trunc. Pode ser trunc ou pode arredondar para baixo, usar o floor. Então, eu vou fazer isso aqui para não ter fração. Beleza. Então, se eu tenho, por exemplo... Aqui, a calculadora. Se eu tenho, por exemplo, 7.200 dividido por 3.600, eu tenho... Opa! Dividido por 3.600, eu tenho 2 horas. Se eu pegar, por exemplo, 3.660, por exemplo, dividido por 3.600, eu vou ter 2 horas... Perdão, vou ter 2 horas não, vou ter 1 hora, mas vai sobrar alguma coisa. Né? Vou ter um resto aí. Né? Então, supondo que este segundo seja igual a 3.660. Então, hora aqui a gente já sabe que vai ser 1. Né? E os minutos. Né? Então, eu vou ter aqui 60 minutos, né? Que vai sobrar daqui, ó. 3.600 é 1 hora, mas sobra 60 segundos. Tá, mas como é que eu vou achar isso? Se eu fizer aqui se eu pegar aqui, por exemplo, os segundos e dividir... dividir não. Pegar o resto da divisão por 3.600, eu vou ter os minutos. Só que não é bem os minutos, tá? Vamos observar isso aqui. Ó.
Se eu pegar aqui, por exemplo, e tudo, eu vou ter que arredondar também para baixo, tá? Mas aí eu faço depois. Se eu pegar, então, 3.660 dividido por 3.600, sempre 3.600, porque 3.600 é 1 hora, tá? Então, se eu dividir, ó, eu vou ter que... Este cara aqui vai dar 1 hora que a gente já viu. 1 hora. E se eu pegar o resto da divisão? Eu vou ter 60, ou seja, os meus minutos, tá? Só que se eu tiver assim, 3.670, né? Se eu pegar o resto da divisão por 3.600, eu vou ter 70. Mas 70 é mais que 1 minuto. Ou seja, este cara aqui é o que sobra de segundos nesta hora. Eu vou ter aqui em 3.670, eu tenho 1 hora, e eu sei disso pelo cálculo anterior, e sobra, por exemplo, 70, e nesse caso aqui 60. E aí eu vou ter que transformar isso em minutos e segundos. Ou seja, eu não vou guardar nessa variável aqui, porque isso aqui ainda não é minuto. Isso aqui vai ser um auxiliar meu, uma variável auxiliar. E dentro dessa variável auxiliar está misturado minutos e segundos. Então posso dizer que os minutos vão ser a variável auxiliar dividido por 3.600, ou por 3.600 não, perdão, por 60, porque é só que agora é minutos, né? E aí isso aqui eu preciso truncar, então math.trunc, e aí faço esse cálculo, ou seja, para não ter fração. E os segundos, né? Eu vou ter os segundos, eu vou sobrescrever essa variável segundos, tá? E vou ter aqui o auxiliar por 60. Vou pegar o resto da divisão e esse resto da divisão vai ser os segundos. Né? Vamos testar? Então eu vou executar esse código aqui. Vou abrir essa. Só que aí, ó, eu ainda não escrevi a função principal. Né? Eu tenho só a função mostra hora. Só que a função mostra hora eu não estou chamando a função mostra hora. Ou seja, o navegador sabe que a função mostra hora existe, porém ele não executa essa função mostra hora ainda. Né? Mas eu posso vir aqui e chamar a função mostra hora. Se eu passar 3.600, né? Opa, mas eu não pedi para mostrar também, esqueci. Deixa eu colocar aqui vou colocar um console log que a gente observa logo no console, tá? E depois eu coloco o alert aqui. Então eu vou colocar a hora. Vou colocar aqui usando o template string. Então eu coloco o acrase. E aqui dentro eu vou colocar a hora. E 2 pontos. E os só min, né, de minutos. E 2 pontos. E o segue de segundos. Pronto, vou mostrar assim. Isso. Agora sim, F5 para atualizar. E aí vou chamar a função mostra hora e passar o 3.600. Então, ó, tenho 1 hora, 0 minutos, 0 segundos. Se eu passar aqui para ela, 3.660. 1 hora, 1 minuto, 0 segundos. 3.670, por exemplo. 1 hora, 1 minuto e 10 segundos. E se eu passar, por exemplo, 7.200? A gente sabe que é 2 horas. Né? 2 horas, 0 minutos, 0 segundos. 7.260. 2 horas, 1 minuto, tal, e assim por diante, né? Posso colocar. Então tá aí a nossa função. Só que por enquanto só mostrando no console. Né? Então eu consegui testar a função, está mostrando lá no console. Mas eu não vou querer mostrar no console. O usuário não vai precisar abrir o console. Vou colocar aqui um alert. Né? E aí vou fazer a função principal. Então, posso usar essa sintaxe do arrow function. Então, por exemplo, principal recebe a função, que não tem parâmetro nenhum, a setinha, abre e fecha chaves, e aqui eu coloco o meu código. Posso fazer assim, ou posso usar aquela outra sintaxe de função que a gente já conhece também, function principal, abre e fecha parênteses, e aqui eu coloco o meu código. Tá? As duas possibilidades ficam corretas. Então já vou usar essa aqui. Eu preciso ler a quantidade de segundos, então eu vou declarar aqui uma variável segundos, que vai receber o prompt. Digite a quantidade de segundos. Só que isso aqui me retorna
string e eu preciso transformar em número inteiro. Tá? Então eu vou colocar aqui um parse int, parse int, e aí coloco aquele prompt. Depois eu vou pegar esses segundos e transformar, né, e mandar mostrar em horas, minutos e segundos. Então mostra hora e passo o seg como parâmetro. Ó, lembre-se que esta variável seg aqui não é esta variável seg aqui, tá? Esta let seg que eu estou declarando aqui é uma variável local à função principal. Esta variável seg que tem aqui é local a esse mostra a hora aqui, tá? Tanto é que aqui eu poderia chamar, sei lá, segundos. E aqui eu colocar segundo. São variáveis diferentes. Ok? Sim, tem as duas funções, só que se eu vier aqui e pressionar F5, nada acontece. Por quê? Porque o navegador sabe que essas duas funções existem. A função principal foi declarada, a função mostra hora foi declarada, porém nenhuma delas foi chamada ainda. Então preciso aqui chamar a função principal. Pressionar F5, digite a quantidade de segundos. 3.600. E ele me mostra 1 hora, 0 minutos, 0 segundos. Pressionar F5 de novo. Vou colocar 7.280. Então, 2 horas, 1 minuto, 20 segundos. Então, tá prontinho. Esse é o exercício que a gente tinha que ter feito, tá? Outra possibilidade, tá? Mas do jeito que eu pedi é isso, né? Mostrar aqui, direto dentro dessa função. Mas vamos supor, mas pode ser que eu não queira mostrar aí. Pode ser que eu queira pegar esse resultado e não mostrar no alert, pegar esse resultado e colocar num parágrafo, colocar no console, fazer alguma outra coisa. Então, ao invés de mostrar aqui dentro da função, eu posso retornar esse resultado. Mas se eu retornar este resultado, alguém aqui tem que receber esse resultado. Então, let resultado, ou hora, ou alguma coisa assim. Resultado mesmo. Vou colocar hash resultado. E aí depois aqui eu mostro o resultado. Então, observe, eu retornei os dados. Observe que aqui eu retorno uma string, tá? Isso aqui vai me retornar um texto, uma string. Aí eu guardo aqui nessa variável res e depois eu mostro aqui. Então, Ctrl S para salvar, F5, digite a quantidade, então 3.000 e qualquer coisa aqui. Então, 0 horas, 59 segundos, 59 minutos e 13 segundos. Tá? Então, tá aí, né? As possibilidades para a gente fazer esse exercício aqui. Beleza? Vamos para o próximo? O que eu aconselho vocês a fazerem nesses exercícios, tá? Nesses e nos próximos em diante que eu for fazendo. Pausa o vídeo, lê o exercício e tenta fazer ele sem continuar a ver o vídeo. Tenta fazer. Se conseguiu fazer, ótimo, né? Muito bom. Aí se não conseguiu fazer, aí volta aqui, vê como eu fiz, tenta entender e depois pausa o vídeo de novo e tenta fazer sozinho. Aí se mesmo assim não conseguiu, aí pega o código que eu fiz e faz o teste de mesa dele para poder entender direitinho, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse aqui, o segundo exemplo. Faça um programa utilizando função que receba as 3 notas de um aluno como parâmetro e uma letra. Se a letra for A, o procedimento calcula a média aritmética das notas do aluno. Se o for P, o procedimento calcula a média ponderada com os pesos 5, 3 e 2. A média calculada deve ser devolvida à função principal para então ser mostrada. E escrever uma função principal para entrada e saída de dados. Ou seja, os números que o usuário for digitar tem que ser devolvido para a função principal, tem que retornar. Ou tem que receber como parâmetro e depois tem que retornar. Tá? Então, utilizando função. O que a função vai receber? 3 notas e uma letra. Isso a minha função vai receber. E depois calcular a média, mas essa média ela pode ser média aritmética ou pode ser a média ponderada. Né? Se a letra for A, eu vou calcular a média aritmética. Se essa letra for P, eu vou calcular a média ponderada. Tá? Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui. Só para recapitular, quem não sabe o que é média ponderada, a média aritmética é somar todos os elementos e dividir pela quantidade. A média ponderada vai ter pesos, tá? Cada elemento vai ter um peso e eu divido pela soma dos pesos. Deixa eu ver aqui se ele vai mostrar aqui. Vamos ver aqui. A média aritmética, normal, soma todos os elementos e divide pela quantidade de elementos, que no nosso caso é 3. A média ponderada vai pegar cada elemento e multiplicar por um peso.
Aí faz o somatório deles e depois divide pelo somatório dos pesos. Ou seja, supondo que os pesos sejam 5, 3 e 2. Então, o primeiro valor eu multiplico por 5, o segundo valor eu multiplico por 3 e o terceiro valor eu multiplico por 2. E depois eu divido por 5 mais 3 mais 2. Né? 5 mais 3 mais 2 vai dar 10. Aí eu divido por isso. Tá? Essa vai ser a minha média ponderada. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então, vou criar um novo arquivo. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Esse vai ser o exemplo 02. HTML. Lembrando também, pessoal, que todos esses códigos que eu estou fazendo aqui com vocês, fica lá no meu Dropbox, tá? Então você pode vir aqui acessar professorvinicius.com.br, depois acessa aqui linguagens de script, e tem cada uma das pastinhas com os dias da aula. Então, no caso, essa aula é referente ao dia 4 e 7 de maio, então tá aqui, ó, 4 e 7 de maio, você vai clicar nela aqui e aí vai ter os arquivos aqui que você pode observar, tá? Mas eu aconselho que baixe esses arquivos mesmo só em último caso, tenta fazer do seu jeito, aí se não conseguir, aí sim, baixa o meu arquivo e tenta fazer o teste de mesa dele, tá? Então vamos lá, vamos fazer. Como é um arquivo JavaScript, ou um arquivo HTML, então eu preciso da tag de script, então vamos colocar aqui a função, então vou dizer que é uma função que calcula a média. A função vai receber 3 números, então vou dizer que é o N1, N2 e o N3, né? 3 números por quê? Porque aqui fala, ó, a função que receba 3 notas de um aluno como parâmetro e também uma letra. Então vai receber 3 notas e vai receber também uma letra. Aí, eu vou verificar aqui, ó, se a letra, se ela é igual ao A. Né? Por quê? Se for igual a A, eu vou calcular a média aritmética. Tá? Então, eu posso usar assim, ou pode usar, né, melhor ainda, o operador idêntico, que aí eu vou verificar tanto o tipo de dado quanto o conteúdo, o valor. Tá? Vamos verificar se é igual a A, ou se a letra é idêntica ao A minúsculo. Tá? Então, se isso aqui acontecer, eu vou calcular a média aritmética, ou seja, N1 mais N2 mais N3 dividido por 3, por quê? Porque eu tenho 3 números. Só que, se eu colocar assim, fica errado, né? Lembra lá, a precedência, né, de operadores. O operador de divisão tem precedência sobre a soma. Então, o que vai acontecer? N3 dividido por 3 para depois fazer essas duas somas. Aí fica errado. Né? O que eu preciso fazer é somar os 3 valores e depois dividir por 3. E aí, basta retornar isso aqui. Por que eu vou retornar e não mostrar? Porque aqui está escrito, ó, a entrada e saída de fazer uma função principal para entrada e saída de dados. Né? A média que for calculada tem que ser devolvida à função principal para aí sim ser mostrado. Tá? Então, vou retornar esse resultado. Se você preferir, pode fazer assim também. Ó. Guarda esse resultado numa variável. Então, por exemplo, vamos dizer que é M, de média. Aí, depois, retorna um M. Pode ser assim também. Posso colocar um else. Se a letra não for A, só que aqui, não vou nem colocar. Pode ser. Vou colocar um else, mas dentro aqui um if. Tá? Por quê? Porque eu quero verificar se é o P. Se a letra for idêntica ao P, ou se a letra for idêntica ao P maiúsculo, aí eu vou retornar a média ponderada. Lembrando que a média ponderada tem pesos. Então, número 1 vezes 5, né? O primeiro peso é 5, mais o número 2 vezes 3, mais o número 3 vezes 2. Tá? São os pesos que eu tenho ali. E tudo isso dividido por quem? Pelo somatório dos pesos. Né? Dividido por 5 mais 3 mais 2, que na verdade é 10. Né? Então, dividido por 10. E, mesma ideia, posso retornar isso aqui ou guardar uma variável. Eu posso declarar aqui um let m e não vai ter problema nenhum. Ó,
esta variável m aqui, como eu declarei aqui com let, esta variável m só existe aqui, ó, dentro desse if. Já esta outra variável m só existe aqui dentro desse if. Tá? Por quê? Porque eu declarei com let. Diferente de se eu tivesse declarado isso aqui com var. Ó, essa é a diferença de um var para um let. Se eu faço isso aqui, esta variável m aqui existe dentro da função. Ou seja, não posso declarar isso de novo aqui. Tá? Ó, vamos salvar isso aqui. Vamos vir aqui no navegador e executar o exemplo 2. Só que antes de fazer isso, vou pressionar F12 para mostrar aqui o console. E aí sim, vamos executar esse exemplo 2. Aí a função não foi executada ainda. Né? Vamos chamar a função aqui. Para chamar direto aqui no... função... Como é que é o nome dela? Calcula média. Vamos chamar ela aqui. Calcula média. Passar aqui 3 números. Então, 10, 8 e 9. E vou passar também a média aqui, que vai ser a ponderada. Já calculou, né? Nem deu erro aqui. Nem deu erro. Mas, ó, coisas importantes a saber a respeito do var e do let. O var, quando eu coloco aqui, ele pertence à função. Se eu colocar com let, aí não. Aí ele pertence a esse bloco, tá? Então, a variável, de preferência, sempre utilizar let, porque a variável vai estar dentro do bloco. Tá? Dentro do bloco. E se colocar var, aí ele existe dentro de toda a função. Quer ver? Ó, um jeito da gente verificar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, ao invés de retornar aqui, vamos dizer que eu vou retornar aqui. Tá? Desse jeito aqui, tá, beleza, né? Vamos executar aqui de novo, F5, chamar aqui a função calcula média, ó, tá aí, né? Agora, se eu colocar let aqui, aí essa variável agora ela só existe dentro desse if. E essa aqui dentro desse if. Ou seja, ela não existe aqui. Tá? Então, ó, se eu vier aqui, F5, vou executar de novo. Opa, o que eu fiz aqui? Não era para ter dado certo, não. Vamos colocar aqui um console, só para me tirar uma dúvida. Então, por exemplo, a aritmética. Tá. Eu acho que talvez eu não tivesse recarregado a página, não tenho certeza. Mas é isso que vai acontecer, né? Vamos botar o P aqui. Isso, tá? Como eu estou pedindo para mostrar essa variável m, mas é isso, ela não existe, ela não está definida. Por quê? Porque esta variável m aqui só existe dentro aqui desse if. Essa variável m aqui só existe dentro desse if. Ou seja, não existe variável m aqui. Agora, se eu colocar aqui com var, aí sim a variável m vai existir. Né? Então, se eu colocar aqui, opa, F5. Aí, observa, ó, essa variável m é uma variável que existe dentro da função. Porém, aqui eu declarei uma variável let m que só existe aqui dentro. E aqui eu coloquei p. Só que se eu coloquei p, ele vai entrar neste if, calcular este aqui, e essa m não existe mais fora do if. Só que essa variável... Essa variável m existe. E é essa variável m que ele está mostrando aqui que está indefinido. Por quê? Porque eu não entrei nesse if. Se eu não entrei nesse if, eu não tenho valor nessa variável m, por isso que me mostra assim. Tá? Tanto é, ó, se eu colocar aqui agora o a. Opa, 5. Ó, aí ele vai me mostrar aqui, ó, 9. Por que que é 9? Porque aqui ele conseguiu calcular. Aí sim ele consegue me mostrar. Tá? Então ela vai ter esse valor. Então tá, vamos sempre usar, da preferência, usar let ou const, tá? Pode ser const também, const é constante, um valor que não vai mudar, tá? E aqui eu vou retornar. Aqui não, pode ser, aqui eu vou retornar, return m, só que aí vou fazer o seguinte, não vou declarar esse cara aqui não. Na verdade eu vou fazer direto aqui, return
E aqui também, sem essa variável n, tá? Então, return. Vou colocar aqui. Se a pessoa digitar A, entra aqui e faz isso. Se digitar P, entra aqui e faz isso. E se não, return undefined. Retorna um valor indefinido. Então, se eu vier aqui, pressionar F5, e calcular aqui com a média aritmética, vai dar 9. Se for a média ponderada, vai dar 9,2. E se for, sei lá, x, aí é indefinido, não existe, tá? Então, vou deixar dessa forma aqui. Aí, agora, fazer a função principal para entrada e saída de dados. Tá? Então, vou colocar aqui uma função principal. Depois, eu preciso executar, eu preciso chamar essa função principal, então, eu já vou colocar aqui, abre as parênteses. E aqui dentro, eu vou ler 3 valores, 3 números. Então, vou dizer assim, num1 recebe parse float. E é o prompt. Digite um número. Isso aqui eu vou fazer 3 vezes. Então, eu vou ter aqui num1, num2 e num3. Aí eu vou pedir aqui para digitar uma letra, tá? Então, vamos dizer aqui, e tem que declarar, né? Se eu não declarar, essas variáveis são globais e não é bom utilizar variável global, tá? Não é bom porque em códigos grandes começa a virar confusão, dá bagunça. Então, aqui eu vou declarar uma outra variável aqui que vai ser a minha letra, que eu vou chamar de L. E aí o prompt, não preciso fazer parse nada, porque o prompt já me retorna string. Digite A para aritmética ou P para ponderar. Média, né? Média aritmética ou P para média ponderada. E aí, depois disso, eu vou calcular, vou chamar o calcula média, passo o num1, num2, o num3 e a variável L, e o retorno eu guardo uma variável, por exemplo, variável res de resultado. Por fim, eu posso mostrar isso. Pronto, feito isso aqui. Tá? Então, essa é a minha funçãozinha, né? Verificando se é A ou se é P, a letra. Aí calcula, se for A, calcula a média aritmética, se for P, calcula a ponderada. Se não é A nem P, vou retornar indefinido. E depois vamos mostrar aqui. Então, vamos voltar aqui. Nem preciso mais desse console, F5. Digite um número. Vou digitar aqui 10, 8, 9. Aritmética ou ponderada, A para aritmética, e mostra o 9. Se eu executar de novo, F5. Aí vou digitar aqui 10, 9, 8. Aí vou digitar o P para ponderada, 9.3. E se eu executar de novo, F5. Então, vou digitar aqui 10, 10 e 10. Aí vou digitar um X, que é um valor incorreto. Está indefinido. Undefined. Então é isso aí, nosso segundo exemplo. Vamos fazer mais um. Mesma ideia, tá, pessoal? Para aí, pausa o vídeo, lê, tenta entender e tenta fazer sozinho. Aí, se não conseguiu, continua assistindo o vídeo que eu vou fazer agora com vocês, tá? Vamos lá. Fazer uma função que receba por parâmetro um valor inteiro e positivo n e retorna o valor de s. Tá? E aí fazer a função principal para entrada e saída de dados. O que vai ser o s? Isso aqui. 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 até 1 sobre n. Então, vamos lá. Lembrando que a variável n é inteiro e positivo. Inteiro é fácil, é só usar o parse int. Positivo eu vou ter que verificar se é maior que 0. Tá? Então, vamos escrever um próximo exemplo. Então, escrever um novo arquivo. Exemplo 03.html. Colocar a tag de script, porque eu estou escrevendo um código HTML. Vamos fazer a função. Function. Vamos usar aqui, usamos o exemplo anterior, a notação, usando essa sintaxe aqui, usando function. Nesse exemplo aqui, vamos fazer usando a sintaxe de arrow function. Então, nós vamos fazer a funçãozinha. Vamos dizer assim, uma função calcular. Tá? Então, calcular vai ser o nome. E ela recebe uma função. E essa função vai fazer o quê? Ela vai receber como parâmetro n e vai retornar
o S. Mas quem é S? É alguém que eu ainda vou calcular aqui. Tá? Então vamos lá. O que vai ser? Ó, eu vou precisar fazer um laço para começar em 1 e ir até N. Então, primeira coisa eu já vou verificar aqui, ó, se N é maior que 0. Tá? E aí, se for, eu faço. Se não, eu digo que S recebe undefined. Né? Por quê? Porque aqui fala que tem que ser positivo. Então aqui eu já verifiquei se é positivo. Se não for positivo, se for negativo ou nulo, S recebe indefinido e eu retorno indefinido. Tá? Na verdade, S nem precisa receber indefinido. Ó. Quando eu faço aqui let S, eu estou criando a variável S. Como ela não tem valor, ela é indefinida. Tá? Então, eu não preciso falar que S recebe indefinido. Basta retornar o S aqui. Tá? Então, faço isso. E eu retorno aqui também o S, mas aqui antes eu vou calcular o S. Então, eu vou precisar fazer um laço que comece em 1. Então, para... Enquanto essa variável i for menor ou igual a n, né? Observe, vai de 1 até n, e aí mais. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um somatório, então vou declarar, ter uma variável aqui, vou dizer que o s recebe 0, para fazer um somatório. Se eu fosse calcular 1 mais 2 mais 3 até n, eu iria fazer s recebe o próprio S recebe S, mais I. Né? Ou S mais igual I. Né? Pego o S, somo com I, e o resultado fica na variável S. Vou acumulando o resultado. Tá? Isso aqui nós já vimos na aula presencial, fazer somatório. Se você tiver dúvida, faz o teste de mesa aqui, para poder entender melhor. Tá? Só que eu tenho que fazer, vai ser uma fração, e esse cara aqui vai ser o denominador, a minha variável vai ser o denominador. Então, na verdade, o que eu vou calcular aqui não vai ser mais i, vai ser 1 sobre i. É isso aqui. Esse é o cálculo que eu vou precisar fazer. Quando terminar de fazer esse cálculo, retorno S. Bem simples, né? Só fazer essa equaçãozinha aqui, pronto, está feito aqui dentro do laço. A variável i vai ser 1, depois 2, depois 3, até chegar em n, e eu vou somando, né, 1 sobre i. Depois preciso fazer a função principal, então vou dizer aqui, principal vai receber aqui, como eu recebo só um parâmetro, eu posso nem colocar os parênteses, tá? Dá para fazer assim, n, e aí jogo o n para dentro aqui da função como parâmetro. Né? Então, se é só um parâmetro, não precisa dos parênteses. Se é nenhum parâmetro, tem que ter parênteses. E se é 2 ou mais, aí precisa ter parênteses também, tá? Então aqui eu vou pedir para o usuário digitar o valor de n. Então, vou declarar a variável aqui, vou chamar de n mesmo. É inteiro, lá no exercício fala que tem que ser inteiro. Então, faz o seguinte, prompt, digite o valor de n, aí depois pego esse valor de n e vou calcular. E mostrar o resultado, né? Eu posso fazer aqui direto, pegar o resultado e jogar para dentro da função alert, passar como parâmetro o resultado para o alert e pronto, já faz tudo de uma vez. E aqui eu chamo a função principal. Eu posso chamar a função principal aqui, principal, beleza. Posso chamar a função principal aqui. O que é o principal? O principal é isso aqui. Eu peguei tudo isso aqui e atribuí na variável que eu chamei de principal. Então, o principal passa a ser uma função. Aí eu chamo ela aqui, abrindo e fechando parênteses. Beleza, é uma possibilidade, né? Vamos vir aqui, vamos testar. Esse é o exemplo 3. Então, digite o valor de n. O valor de n, por exemplo, vai ser 2. Né? Quanto que vai ser? 1 sobre 1, 1. 1 sobre 2, meio. 1 mais meio, 1,5, né? Então, vamos ver se deu certo. 1,5. Beleza, funcionou tranquilo, né?
Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu sei que em principal é isso aqui, ó. Deixa eu fazer um outro exemplo. Vamos supor que é assim. Vamos dizer aqui que eu tenho x recebe 5 mais 3. Beleza. Se mais embaixo eu fizer assim, y recebe, por exemplo, x vezes 8. Né? Fazer isso não é a mesma coisa. O que é x? X é o 5 mais 3. Então eu não posso pegar esse 5 mais 3 e substituir aqui, ó. E aí o y vai ser isso. Né? Então eu posso fazer o seguinte também, ó. O que é principal? Ó, principal é tudo isso aqui, ó, que eu coloquei dentro de principal. Então eu não posso pegar tudo isso aqui, dar um Ctrl X, apagar isso aqui e colar aqui no lugar de principal. Ó, eu vou ter uma arrow function aqui e na sequência eu já vou chamar essa arrow function. Né? Ctrl S. Deixa eu ver o que ele está acusando aqui. Salvei. Falando que tá. Deixa eu ver aqui de novo. Tá falando que tá esperando um ponto e vírgula, mas já tem um ponto e vírgula aqui. Tá, vamos testar aqui? Talvez não é nem erro nenhum. Vou voltar aqui, pressionar F5. Ó, ficou o errinho, né? Esperado. Acho que eu errei. Ah, tá. Sim. Uma coisa que eu esqueci. Aí eu tenho que pegar, já que eu não vou dar nome, eu vou ter que encapsular tudo isso aqui, já que eu não vou fazer aquela atribuição, tenho que pegar tudo isso aqui e encapsular, tendo um parêntese, tá? Esqueci isso aqui, ó. Vou pegar tudo isso aqui e colocar aqui dentro de parêntese. E aí eu posso fazer isso direto, sem precisar dar um nome para a função principal. Então já vou, declarei a função e já estou chamando essa função aqui direto. Tá? Então agora sim, F5, isso. Aí vou colocar o mesmo valor que eu coloquei da outra vez, 2, ó, 1,5. Né? Pressionar F5 de novo, vamos colocar aqui, por exemplo, 3. O que vai ser o resultado? Ó, 1 sobre 1, 1. 1 sobre 2, 0,5. 1 sobre 3 vai dar uma dízima, 0,333. Ou seja, 1 mais meio, 1,5, mais 0,3, 1,8333 e assim por diante, né? Então, é isso aí. Tá? Vai dar uma dízima. Então tá, certinho, tá funcionando, tá? E aí você observa aqui a notação da arrow function, quanto fica mais simples, né? A gente escreve menos usando essa sintaxe aqui, a gente precisa digitar menos, tá? Ó, até dá para fazer assim também, ó. Por exemplo, o que é calcular? Né? Calcular é tudo isso aqui, ó. É tudo isso aqui. Então dá para me pegar isso aqui, ó, tirar daqui, Ctrl X para tirar, recortei. Vou vir aqui e vou colar tudo isso. Mas aí eu vou colocar aqui para ficar mais fácil da gente observar. Ó, então colei tudo isso dentro dos parênteses aqui desse alert. Né? Aí aqui ficou aquele mesmo errinho, deixa eu ver. Não sei se é o mesmo. Então, o que vai como parâmetro para o alert? A função, e aí eu já chamo a função passando o n como parâmetro. Vai ser a mesma coisa aqui, eu vou precisar colocar tudo isso aqui dentro dos parênteses. Salvei, vem aqui, F6, mesma ideia, tá? Tá aí o resultado. Só que aí, ó, é possível usar isso, né? Mas eu acho que fica um código assim um pouco mais complicado, né? Tem um alert, aí de repente já vem uma função aqui e tal. Tem quem goste muito de usar isso aqui porque se escreve menos, ó, ficou bem mais curtinho, né? O nosso código aqui, se eu tirar esse espaço, ó, incluindo aqui as tags de script, ficou 21 linhas, né? Ó, ainda tem mais um espaço aqui, né? Então ficou tudo aqui só 20 linhas, incluindo as tags de script. Sendo que da outra forma, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Sendo que da outra forma, ó, vamos tirar o espaço também aqui.
Aí eu tenho aí mais 4 linhas. Mais 4 linhas num programa muito curtinho, muito simplesinho, né? Se fosse um programa maior, né? A gente teria mais linhas ainda, né? Mas continua funcionando das duas formas, então aí você escolhe qual forma você acha melhor, tá? Então tem essas duas possibilidades. Eu vou deixar assim porque eu acho que assim fica mais fácil para vocês entenderem, ok? Vamos fazer mais um exemplo? Vou fazer mais esse exemplo para a gente fechar aqui por hoje e depois eu vou passar ainda um exercício para vocês fazerem, tá? Ó, criar um programa que tem uma função chamada alertVertical, que receba como parâmetro um texto, uma string, e vai mostrar o texto na vertical. O que a gente vai fazer? Ó, deixa eu já criar um novo arquivo aqui. Vou salvar. Exemplo 04.html. Se eu tiver uma string, por exemplo, a string, olá, mundo. Se eu mandar mostrar isso aqui com alert, vamos dizer que eu vou colocar isso dentro de uma variável x, depois falo alert e mando mostrar o x. Se eu fizer isso, ele vai mostrar um na frente do outro. Só que eu quero que mostre o O, embaixo o L, embaixo o A, depois o espaço, o M, o U e assim por diante. Quando eu tenho uma string, eu consigo observar essa string como se fosse um array, tá? Um array de caracteres. Então eu posso colocar dentro de um laço e pegar o x no índice 0, x no índice 1, x no índice 2, x no índice 3, x no índice 4 e assim por diante. Então eu consigo mostrar cada caractere desse separado com uma quebra de linha. O que é a quebra de linha? Contra barra n. Então vamos lá, vamos fazer essa funçãozinha aqui. Então eu vou chamar de alertVertical. Recebe como parâmetro um texto, uma string, e vou passar esse parâmetro para dentro da função. Chegou aqui na função, vou tratar esse texto como se fosse um array. Então, posso fazer um laço aqui para cada letra que eu vou declarar aqui. Para cada letra do texto, o que eu vou fazer? Eu vou montar ela na vertical. Se eu fizer simplesmente aqui um alert letra, eu vou mostrar uma por uma. Não é isso que eu quero. Tá? Deixa eu voltar aqui, pressionar F12 para a gente observar o console. Exemplo 4, e aí eu vou chamar o alertVertical. Passar aqui um olá, mundo como parâmetro. Ó, então eu vou mostrar o O, depois o L, depois o A, um espaço, o M, o U e assim por diante. Só que eu não quero mostrar um por vez, eu quero juntar tudo num texto na vertical. Então o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma variável aqui, sei lá, vertical. Que é o texto na vertical. E esse texto começa com a string vazia. E depois aqui, eu vou dizer que vertical vai receber a letra mais o contra barra n, mais a quebra de linha. Só que eu tenho que fazer isso e acumulando na variável vertical. Então, mais igual. Né? E aí, por fim, eu posso retornar esse texto. Tá? O texto vertical. Retorno ele. Vamos lá ver? F5. Adicionar aqui o F12 para a gente ver o console. Por enquanto não... eu falei que era um alert, mas na verdade eu retornei, né? Fiz errado. Mas só para a gente observar aqui, então. Olá, mundo. Ó, aí já colocou aqui o contra barra n. Só que esse contra barra n, se ao invés de eu retornar, eu vou colocar um alert. F5, não preciso mais do console. Opa, preciso sim, perdão. Não coloquei, não fiz a função principal ainda. Então vou chamar aqui o alert no vertical. Escrever o olá mundo. E aí, eita, fiz tudo errado. Ah, a barra aqui... Não, é a contrabarra, tá? Eu coloquei barra, fiz errado. Acho que é por isso que ele nem tinha mostrado naquela hora. Então, vamos lá, fazer de novo, F5. Ó, agora sim. Aí ele vai me mostrar aqui, ó. Na vertical. E esse alert não cresce. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar em outro navegador. F12. O console. Alert vertical.
Olá mundo. Aqui sim, ó. Aí mostra o Olá mundo aqui, na vertical. Ok? Se quiser mostrar no console, aí é só usar o console log. Aqui. Certo? Aí fazer a função principal. Então, principal. Na verdade, nem vou fazer igual a gente fez aquele outro. Fazer uma função anônima, uma função que não tem nome, uma arrow function. E aí vou pedir para o usuário digitar um texto e vou passar ele para o alert vertical. Né? Então, vou dizer aqui, let texto, recebe prompt, digite algo. E aí esse algo eu passo para o alert vertical. Alert vertical, recebe texto. E aí ele vai mostrar esse texto na vertical. E aí eu já vou chamar direto essa função aqui. Lembrando que para chamar a função abre e fecha parêntese. Porém, eu vou ter que pegar esse bloco aqui e delimitar ele com parênteses, já que ele é uma função anônima. Eu vou ter que usar essa sintaxe aqui. Beleza? Vamos testar? Então, digitar aqui um olá. Aí mostra o olá aí. Né? Se eu pressionar F5 de novo. Olá, mundo. Aí, já mostrou certinho, né? Engraçado, aquela hora eu tinha testado aqui no Firefox, não tinha mostrado, mas aqui já deu certinho. Beleza? Olá, mundo na vertical. Então é isso aí, né, pessoal? Pessoal, por hoje eu vou ficar com esses exercícios aqui. E aí eu vou deixar o próximo exercício para vocês fazerem. Percebe que vai ser um exercício um pouquinho maior, né? Então vocês vão ter um trabalhinho aí para fazer. Ó. Criar um programa que faça as seguintes operações. Criar uma função para cada uma das opções. Então, uma função para ler um vetor de números reais de 10 posições. Uma outra função para calcular a soma de todos os valores do vetor. E uma outra função que calcula a média dos valores do vetor. Né? Então, eu vou ler o vetor, depois eu passo ele como parâmetro para a função soma, depois passo como parâmetro para a função média, e aí ele vai retornar os resultados. E aí vai escrever uma função principal para entrada e saída de dados, ou seja, para entrada e saída de dados, não, perdão, a entrada de dados vai ser feita nessa função. Vai escrever uma função principal para saída dos dados, ou seja, depois você vai mostrar a soma e a média lá na função principal. Então esse cara aqui, essa função soma, para somar, recebe o vetor como parâmetro, soma e retorna a soma, para mostrar aqui na função principal. A média, a mesma coisa, recebe o vetor como parâmetro, calcula a média, retorna essa média para a função principal, guardando uma variável, e mostra aqui na função principal. Tá? Então esse é o exercíciozinho que vocês vão fazer para esta aula dessa semana. Mesma ideia dos outros exercícios, esse aqui vai valer a frequência, tá? Então, mesmo que você não consiga fazer ele completamente correto, mesmo assim você me envia ela no Moodle para que eu saiba que você participou da aula e para que eu possa depois colocar a sua frequência. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.